O salmista Davi disse o seguinte: estou esgotado ao extremo, quebrado, minha alma geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, nem mesmo o meu suspiro te é oculto. Davi é uma espécie, querido, de exemplo para nós, em alguns parâmetros, justamente por isso. Davi, ele, em seus dilemas, Davi, em suas aflições, em suas decepções, em seus pecados, em suas frustrações, em seus erros, ele não se escondia de Deus, e ele se mostrava uma pessoa muito sincera, e essa sinceridade, ela tocou o coração de Deus. Amém? Eu disse amém? Ela tocou o coração de Deus, e dentre muitas citações, onde Davi demonstra essa sinceridade, por algum motivo, Davi, ele estava se sentindo um grande pecador, estava em arrependimento, e nesse Salmo de número 38, ele mostra como o seu corpo, o seu físico, como a sua mente, como o seu intelecto estava totalmente debilitado, estava totalmente fragilizado. E ele usou uma palavra interessante, que é muito atual para nós, que é a palavra esgotado. Ele estava esgotado ao extremo. Querido, esgotado é uma palavra que traz um entendimento que já não há mais limites, já não há mais vagas, já não há mais disponibilidade. Você vai comprar um ingresso para assistir um espetáculo, você quer assistir muito um espetáculo do Cirque du Soleil, e você vai comprar o ingresso, está lá, ingressos esgotados, não há mais a possibilidade de você participar daquilo. E o esgotamento, querido, ele tem, digamos que, sido parte da nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade hoje, em sua grande maioria, movida por um sistema capitalista, por um sistema, isso não é de hoje, independentemente de qual seja a ideologia política de um país, seja ele um país comunista, seja ele um país liberal, mas o capital, ele governa as pessoas, elas trabalham para comer, para viver, para sobreviver, e devido esse estresse diário, as pessoas, elas acabam gastando todo tipo de recurso psicológico, físico, todo tipo de recurso, toda a força que a pessoa tem, em busca de um objetivo, em prol de um propósito, de um projeto, de um alvo. E o grande problema é quando justamente esta reserva, ela se esgota, e a pessoa não tem mais de onde tirar força psicológica, material, física, e ela chega à conclusão que ela também não está alcançando o que ela deseja, o que ela idealizou em sua mente. Então eu diria que o esgotamento, ele está associado a um tipo de desgaste excessivo da mente, do corpo, que é provocado por esses hábitos destrutivos, por esse conjunto de esforço, do que a pessoa já não consegue mais suportar. Se há uma definição para esgotamento, eu diria que é quando a pessoa começa a trabalhar, a viver, é quando a pessoa começa a se mover acima da sua capacidade de suportar. Se você pegar um carro que ele
foi projetado para andar a 120 quilômetros, mas você começa a exceder esse limite, começa a andar a 140, 180, ele vai chegar a um nível de esgotamento, ele vai chegar a um nível de um nível tão excessivo que ultrapassou o limite que ele podia suportar, e ele vai dar problema. Esse motor vai pifar, vai fundir, e você vai perder aquele carro. E todo ser humano, querido, isso vai variar de um indivíduo para o outro. Todo ser humano, ele tem um limite que ele pode suportar, um limite físico, um limite psicológico. Tem pessoas que têm físico para correr 40 quilômetros, outros não têm, outros correm 5, 4, 1 quilômetro. E quando você começa a exceder esses hábitos que eu chamei de hábitos destrutivos, você começa, digamos que a danificar, a comprometer toda a sua estrutura. Eu lembro que teve uma época que eu comecei a correr, agora eu também estou correndo, dei uma parada por esses dias, mas vou voltar. E eu comecei a correr muito, e eu comecei a correr todo dia. E eu corria 5 quilômetros todo dia, mais 3 vezes por semana eu corria 15, 16, cheguei a correr 20 quilômetros. Chegou uma hora que meu joelho não aguentou, e aí eu fiquei quase um ano sem conseguir andar. Eu deveria até ter procurado o médico, não procurei, errei. Mas aí, você vai ali no Google, né? A gente é meio desobediente nessa hora, em vez de ir no médico, vai no Google, parece que o Google é até um médico. E aí vi ali que tinha que fazer fortalecimento de perna, de coxa, tal, panturrilha, joelho. E aí comecei a fazer e melhorou isso. Mas mesmo assim, a carga do exercício precisou ser aliviada. E o que eu quero trazer para você nesta noite, amém, queridos? Amém? Porque de repente você está aqui hoje e você diz, eu gostaria que todos estivessem aqui. Mas de repente o simples fato de muitas pessoas não poderem estar aqui, é que de repente elas estão compromissadas demais, para que possam parar um dia de sua semana, para pensar um pouco mais nelas e no relacionamento delas com Deus. Repare que são tantas tarefas acadêmicas, profissionais, familiares, que a gente não tem tempo para muita coisa. E eu estou meditando nisso aqui já tem um tempo, querido. Eu como pastor, isso aqui é um tema que abrange muito a minha vida ministerial. E outro dia eu recebi uma mensagem do meu irmão, ele mandou uma mensagem para mim com algumas dicas ministeriais para você justamente superar o esgotamento. E essas dicas eram do reverendo Augusto Nicodemos. E eu não acreditei que ele estava passando por um momento assim de esgotamento espiritual. Eu fui dar um Google ali e eu vi que era verdade, que ele passou por um momento de esgotamento ministerial. E quando eu recebi essa mensagem, meio que foi parte de um complemento daquilo que eu já estava meditando há uns 3 meses. E o Espírito Santo trouxe no meu coração o objetivo de ministrar isso a você nessa noite, amém, queridos? E eu creio que vai ser extremamente edificante. Glória a Deus. Você crê nisso aí, sim ou não? Sim ou não, gente? Pois bem. O esgotamento, querido, esses hábitos, de repente eu estou falando de esgotamento e alguém aqui nesta noite fala, pastor, eu me sinto passando por esse período de esgotamento físico, mental, devido ao trabalho, casa, devido ministério, devido, sei lá. Esses hábitos destrutivos, e claro, querido, eu não tenho nenhuma formação acadêmica para falar sobre psicologia, isso é a pastora quem faz aqui na igreja. A minha formação ela é para outro lado, eu sou formado em comunicação, mas devido tanto tempo meditando na palavra, e se você quer, digamos que um livro que praticamente todo ensino científico, a Bíblia tem uma resposta para ele, amém, queridos? E eu diria que
o Senhor foi trabalhando muito ao meu coração, e muita gente ela começa a se esgotar, porque de repente ela começa a assumir mais tarefa do que ela é capaz de realizar. Então ela começa a pegar um peso que ela não tem capacidade para pegar aquele peso, e ela vai se esgotar. E são muitos hábitos. Eu fui aqui listando alguns, como por exemplo dormir pouco. A pessoa já não dorme por causa do trabalho, por causa da faculdade. Se alimentar mal, ser sedentário, pressões familiares, pressões no trabalho, desequilíbrio emocional, como a pessoa está lidando com traumas que ela teve, desilusões amorosas, e tem gente que vai somando problemas emocionais, frustrações pessoais, por aí vai. E a Bíblia ela vai responder isso. Ela vai responder a respeito do esgotamento. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, querido, o apóstolo Paulo ele está dando ali uma série de recomendações daquela igreja, e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, que o próprio Deus da paz, já era motivo para vocês darem um glorinha aí, não era não? Glória fica muito brega, dá um bradinho, um gritinho aí, né? Já era motivo, não era? O Deus da paz, o versículo saiu, vos santifique integralmente. Ele está dizendo integralmente, que todo o vosso, olha aí, espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, deixa o versículo, que a paz, oh meu Deus, deixa o versículo, roubaram o versículo, que a paz de Deus, ela quer atuar em nossa vida, num aspecto integral. Sabe, queridos, tem gente que acha que se só o espírito dela for salvo, já está ótimo já, e o corpo e as emoções que se lasquem. Claro, querido, eu não quero aqui jogar um peso, um jugo em alguém que está tendo um problema de saúde, ou alguém que está tendo um problema emocional, problema de depressão, síndrome do pânico, sei lá, transtorno bipolar, uma esquizofrenia, não é isso. Não estou querendo dizer que o crente não pode ter problema de saúde, não estou querendo dizer que o crente não pode ter problema emocional, não é isso. Mas o que dá a entender aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo, querido, que o corpo e a alma precisam estar bem, por um motivo. Por quê? Para que o espírito também esteja bem. Então o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele precisa de uma alma e de um corpo sadio. E ele está dizendo aqui, para quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, não tem como você ser um homem espiritual e você ter sucesso na sua vida espiritual se você estiver fracassando no seu corpo ou na sua vida emocional, estando você na possibilidade de cuidar daquilo. Por isso um homem espiritual, ele precisa cuidar de sua saúde mental e física. E a grande questão aqui querido, é que o esgotamento mental e emocional, ele vai comprometer também a vida espiritual do indivíduo. E quantas são as pessoas que, devido a esses hábitos destrutivos que eu falei aqui, tarefa acima da capacidade de realizar, não tem uma vida saudável, hábitos alimentares sedentários, pressões familiares, pressões no trabalho, pressão na igreja, e você precisa isso, você precisa aquilo, resultado, meta, conquista, consegue, vence,
e aí os desequilíbrios emocionais, os traumas, os traços de desequilíbrios, de frustrações pessoais começam a aparecer, e a pessoa acha que dá para ter uma vida espiritual com Deus, separada disso tudo. Não dá. Jesus, quando Ele chamou você para ter um relacionamento íntimo com Ele, Ele queria também participar, Ele quer também, né, participar, não apenas da sua vida espiritual, mas também da sua vida física e da sua vida mental. Amém? Merecia um bradozinho aí com vontade, não merecia? 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 Então vou dar, então. Está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Acorda. Então eu estou querendo dizer, querido, que todas estas pressões, elas podem sim comprometer o teu relacionamento com Deus. Você consegue imaginar isso? Que um pastor, ele pode ter a sua vida com Deus comprometida pela própria igreja do qual ele pastoreia? Que um empresário pode ter a sua vida com Deus comprometida pela própria empresa que ele administra? E aí vai. Isso é para tudo: namoro, casamento, família, sonhos, tudo. O Senhor Jesus inspira o apóstolo Paulo e claramente está dizendo: eu quero que seu espírito, sua alma, seu corpo estejam irrepreensivelmente equilibrados, integralmente santificados, preparados para a minha volta. E é por isso que a gente vê a figura do apóstolo Paulo, antes da sua morte, dizendo: acabei a carreira, combati o bom combate, guardei minha fé, estou aqui, ó. O objetivo do Senhor Jesus é que Ele encontre você, querido, num estágio de santificação, de fortalecimento, preparado para morar com Ele. E a impressão que dá, querido, é que nós, cristãos, vamos chegar para um encontro real com Jesus, querido, escangalhado, baleado, arrebentado. E não é isso. Então é hora de nós olharmos para aquilo que a palavra fala e olharmos para a nossa vida e ver como é que a nossa vida está. E ver se as nossas obrigações, se a nossa vida, se os nossos dilemas diários não estão comprometendo o meu lado humano, homem, formado por corpo, espírito e mente. Porque pode ser, querido, que aquilo que eu esteja segurando em minhas mãos, toda aquela bagagem que eu fui adquirindo durante toda a vida, é um hábito destrutivo, e eu estou começando a carregar algo do qual eu não tenho condições, eu não posso suportar, e por não suportar eu estou excedendo o limite, estou ficando esgotado. Mas eu creio que nesta noite, querido, em nome de Jesus, eu não diria que você vai sair desta igreja com a sua vida mudada hoje, mas que você possa ter aqui hoje um ponto de partida para começar uma mudança no seu corpo, no seu espírito, na sua alma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso não é uma mensagem apenas para quem é novo convertido. Pode ser que o Espírito Santo quer trabalhar justamente mais com quem tem muito tempo dentro da igreja do que necessariamente aquele que está acabando de chegar. Amém? A Bíblia fala de um caso, e esse caso é um caso emblemático do Velho Testamento, não tem como recorrer a ele, embora a gente poderia falar de muitos casos aqui na Bíblia, mas eu quero relembrar com você um pouquinho do caso de Elias. Vamos lá, 1 Reis capítulo 19, versículo 1. Então o rei Acabe, irmãos, todo mundo sabe que Elias tinha um ministério levantado por Deus para estabelecer um tipo de juízo em Israel, uma vez que Israel estava praticamente vivendo uma vida extremamente drástica, entregue à idolatria e prostituição, e esse pecado subiu até Deus, e Deus levanta Elias para exterminar uma casa, que era a casa de Jezabel e Acabe, que era uma casa completamente comprometida pelos seus atos de
impiedade. E a gente sabe do sucesso que Elias estava tendo no seu ministério. Praticamente todo sinal que ele pedia a Deus, Deus correspondia. A gente sabe do sucesso que Elias estava tendo em praticamente em toda a resposta que ele pedia de Deus. Só que esse cara, ele vai se cansar mesmo mediante a muitas respostas, mediante a muitos resultados, mediante a muito sucesso. Vamos lá, versículo 1. Então Reacabe comentou a sua esposa. Vou ler bem rapidinho, tá, irmão? Para você não perder muito tempo. O pessoal do vídeo aí pode até cortar essa parte depois, tá? Vamos lá. Então Reacabe contou a sua esposa Jezabel tudo que realizara Elias, e como passara fio de espada a todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora não fizer com a tua vida como fizeste com os meus profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Quando a ele fez pelo deserto, na caminhada de um dia, foi sentar-se debaixo de um pé, de uma árvore, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para o Senhor a morte, dizendo: olha aí o esgotamento, agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sobre essa árvore, mas eis que o anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos e olhou ao redor, e eis que estava à sua cabeceira um pão quente, que fora assado sobre pedras e em brasas, e uma vasilha de água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te, porque a tua viagem será longa. Então levantou-se, comeu e bebeu, e fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: eu sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os profetas a fio de espada. Eu fiquei sozinho, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus diz: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no monte, no alto monte. Então o Senhor passou ali e mandou um vento muito forte, fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor também não estava no tremor das terras. Em seguida do terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de uma brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa, protegeu seu rosto, saiu para a entrada da caverna, e a voz lhe indagou de novo: o que faz aqui, Elias? E ele vai responder tudo de novo. No versículo 15, então o Senhor lhe orientou: vai, retorna de onde viestes para o deserto de Damasco. Quando chegares, lá ungirás Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Nissim, ungirás, rei de Israel, Elijá, ben Safate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, todos aqueles cuja boca não reverenciaram a sua imagem, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois. Diante dele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu atrás de Elias e rogou: deixa-me abraçar, dar um beijo de despedida ao meu pai e minha mãe, e então seguirei. Ele respondeu: vai e volta depressa. Lembra do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar carne, serviu ao povo,
e a todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando assistente e também aprendiz. Amém. Bom, essa é a história de Elias, querido. E Elias ora, não chove. Elias ora, chove. Elias ora, os profetas de Baal também oram, não vem fogo quando eles oram, mas na oração dele vem fogo. Elias vai lá, profetiza multiplicação de azeite, de farinha. Elias é sustentado por corvo. Elias tem uma fonte de água lá quando ele está no ribeiro de Querite, ali na caverna de Querite, e ele é alimentado. Ele provou de todo tipo possível de mover sobrenatural da parte de Deus, comprovando que ele de fato estava com ele. Mas quando ele se sente sozinho, o mundo dele desaba. Elias não tinha tido nenhum tipo de problema ainda, mas quando ele se sente sozinho, ele fala: olha o tamanho do meu desafio, eu me sinto sozinho. E aí quando ele recebe a notícia que Jezabel queria matar ele, ele sai correndo, desesperado, com medo. Pastor, mas ele já tinha, através das mãos dele, Deus já tinha feito tanta coisa. Pois é, é como se ele tivesse tido 10 goleadas em cima do seu inimigo, e agora chega a notícia para ele: ó, o teu inimigo quer uma revanche. E é como se aquelas 10 goleadas não valessem nada, e ele sai desesperado, com medo, fugindo. Ele praticamente joga para o alto todo o histórico de dependência que ele tinha com Deus, e de tudo aquilo que Deus havia comprovado através do ministério dele, e ele foge de medo. Mas por quê? Seria ele ingrato? Não. Seria ele um medroso? Não. Mas a solidão que esse homem estava colocou sobre ele um peso do qual ele não podia carregar, que era, digamos que, destruir todo o pecado que estava em Israel, acabar, exterminar. Esse era o desafio. Sabe, queridos, um dos grandes problemas é justamente quando a pessoa não tem ninguém para dividir a carga dela, ou não aparece ninguém, ou supostamente essa pessoa acha que não tem ninguém, porque depois Deus vai falar para Elias que havia pessoas assim, que não haviam se prostrado perante a Baal e a prostituta Jezabel, e que estavam numa luta junto com ele, mas ele não estava enxergando, mas estavam. E o grande problema é quando nós nos sentimos sozinhos, e quando você está sozinho, querido, carregar um peso é muito mais difícil. E você fala: está difícil demais, então a melhor coisa a fazer, já que eu estou extremamente esgotado, é abandonar a minha missão. E nos nossos dias, querido, a coisa mais comum é essa: as pessoas se cansando de uma missão que foi outorgada, que foi dada por Deus. Estou falando verdade ou não? Meu Deus do céu, irmãos, participem da reunião, por favor. Parece que eu estou sozinho aqui. Vocês estão ouvindo, sim ou não, queridos? É comum ou não? Pergunta: é comum ou não é comum? É? Aquele chamado, aquela missão foi dada por Deus, mas ele disse: não, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso enfrentar Jezabel. Ele desconsidera praticamente tudo que Deus tinha feito em todo o ministério dele, mas porque aquela solidão, mas porque aquele esgotamento que estava exigindo demais dele, fez ele tomar uma conclusão: então é melhor eu parar, é melhor eu morrer. Eu não sou melhor do que esses profetas que estão morrendo, eu não sou melhor que os meus pais. Sabe, querido, e o esgotamento ele tem uma capacidade de nos inferiorizar com uma velocidade. O esgotamento ele tem uma capacidade de nos inferiorizar com tanta violência, que a gente acaba abrindo mão de algo que foi o próprio Deus quem colocou em nossas vidas.
E a exemplo de Jonas, por exemplo, e de muitos outros, eu vejo um Elias que já não estava encontrando prazer naquela missão que tinha sido dada por Deus. Sabe, querido, nós vivemos um tempo onde a cobrança, ela é tão excessiva, que o cumprimento do nosso chamado, que o cumprimento da missão, ele já não ocorre mais pelo prazer de desenvolver um papel do qual eu creio que foi dado por Deus, mas pela obrigação de dar um resultado naquilo. Ministerialmente, querido, a gente encontra hoje pastores praticamente sendo obrigados a terem uma igreja de sucesso, senão as pessoas vão identificar ele como um pastor fracassado. E da mesma forma a gente traduz isso para o ministério mais particular possível, e para o ministério que foi dado por Deus, às vezes que alcança a nossa vida pessoal, nossa família, seus propósitos. Você se vê na obrigação de ter aquilo, porque as pessoas cobram você precisa ter aquilo. A pastora falava de sábado foi um dia tremendo, e quantos são os pais que cobram o filho? E ela até citou um caso aqui, de um depoimento que ela viu de uma menina, de uma filha, que o pai passava todo dia com ela na USP e dizia: ali que você vai estudar, e ela se via cobrada a estudar lá, mesmo não querendo mesmo não sendo o sonho dela. Então a cobrança tem produzido um esgotamento nas pessoas, a ponto de algumas abandonarem aquilo que efetivamente foi consignado por Deus para a vida dela, e outras já não encontram mais prazer, já não encontram o prazer de trabalhar, o prazer de cuidar da família, o prazer de estar à frente dos assuntos espirituais, ministeriais, ortogados por Deus, dirigidos por Deus. Devido a esse esgotamento, ele é perdido. E o grande problema é quando a gente deixa a situação se agravar, e de repente você está nesse estágio, cada dia mais deixando a situação se agravar. Sabe, irmãos, a tendência é sempre piorar. É sempre piorar, irmãos. Olhem para mim aqui. O camarada entra numa bola de neve. Já viu como é que é o nome daquele negócio que tem lá na montanha? Avalanche. Já viu como é que aquilo vai ganhando proporção, e o cara já não sabe mais que estágio aquilo vai chegar. O cara já não sabe mais o que vai acontecer, porque está ganhando tanta proporção, que a bola de neve está incontrolável. De repente está assim sua vida, de repente está assim a sua vida emocional, a sua vida profissional. E a gente vai deixando se agravar, vai deixando. Sabe aquela, não, eu vou conseguir resolver, eu estou devendo R$1.000, eu não estou conseguindo pagar. Não, mas eu vou conseguir. E aí daqui a pouco você tenta e aí vira 2.000, mas eu vou conseguir 3.000, e você não está conseguindo. E você não está conseguindo. Chega uma hora que você explode. E o Senhor Jesus, Ele está dizendo claramente: nós precisamos fazer alguma coisa antes que essa situação se agrave. Nós precisamos fazer alguma coisa antes que nós nos tornamos reféns da estrutura que nós mesmos montamos. Às vezes você mesmo montou uma estrutura e você foi pego como se ela fosse uma armadilha. Você montou uma estrutura e você falou: não, o meu sonho eu vi uma pessoa dizendo outra vez: meu sonho é ser um grande empresário. Aí ele falou: me tornei um empresário, agora me tornei refém do empresário que eu queria ser. A tua estrutura se tornou uma armadilha e você é refém dela. Então o Senhor está dizendo: antes que essa situação se agrave e você se torne refém desta estrutura, você precisa fazer alguma coisa. E quando eu disse para vocês aqui no início que a Bíblia ela vai falar sobre isso, é porque ela mostra como nós devemos agir,
Porque o apóstolo Paulo não vai chegar lá em Tessalonicenses e vai dizer assim: olha, eu quero que vocês mantenham, pode tirar, irmão, eu quero que vocês mantenham o corpo, que vocês mantenham a alma, o espírito equilibrado para a volta do Senhor Jesus. Como? Não sei, se vira aí, querido, dá os seus pulos. Não, a Bíblia, ela é um manual comportamental, ela nos ensina o que nós temos que fazer. Amém? Que é isso? Você crê nisso ou não crê nisso? Ela nos ensina o que a gente tem que fazer. E um dos grandes perigos, querido, é quando eu olho, por exemplo, para essa história de Elias, e eu vejo Elias questionando com Deus que ele estava fazendo muito sem ajuda. Porque ajuda, querido, é uma forma de você receber algo. Você recebe auxílio para aquilo que você não pode suportar. E muita gente cai e tropeça nesse esgotamento porque a pessoa, querido, ela passa a dar mais do que ela recebe. E o grande problema é que dar mais do que receber é que uma hora, não precisa ser administrador, não precisa fazer faculdade de economia para saber isso. Dar mais do que receber, gastar mais do que receber, chega uma hora que você fica em déficit. Ou não? Não fica não, queridos? Fica. Chega uma hora que começa a faltar. Se a sua entrada é 1.000, mas o seu gasto é 2.000, por maior que seja a sua reserva, daqui a pouco ela estará no vermelho. E emocionalmente muitos se encontram assim. Queridos, profissionalmente, fisicamente muitos estão assim. Sabe, irmão? Às vezes a gente se dedica tanto para dar, mas nós não temos aquele momento de sossego, de descanso, do qual eu falo: não, agora eu vou me recompor. Tudo se recompõe. O seu celular, ele se recompõe, você carrega ele sempre. Tudo que tem um curso muito natural, você precisa parar aquilo em determinado momento e aquilo precisa descansar. Mas você acha que o teu corpo humano é uma máquina imortal. E agora, essa máquina que você acha que é imortal começa a comprometer a tua vida espiritual. Tem gente que não para mais para orar. Tem gente que não para mais para comer. Tem gente que não para mais para tomar banho. Valeu uma risadinha aí, né? Vocês estão... Pode ir. Fala aí, é você, irmão, que não toma banho. Vir na igreja, irmãos, é quase que se fosse um artigo de luxo. Eu acho tão interessante porque as pessoas que vivem assim, elas vivem falando como se fosse bonito. Estou trabalhando demais. Isso não é bonito. Você caiu na armadilha que você montou. A estrutura que era para ser usufruída te usa. A estrutura que era para o teu benefício se tornou seu prejuízo. Eu não tenho mais tempo com Deus. Falamos de oração que dia? Que domingo. Alguém exercitou oração de domingo para cá? Você trabalhou, você fez muita coisa. Não é oração para Deus abençoar o trabalho que você vai fazer. É oração de intimidade com Jesus. Amém? Se você não equilibrar o que você recebe e o que você dá, o bom é você receber mais. Porque quando você recebe mais do que dá, não precisa ser economista, a sua reserva aumenta. Mas claro que se a gente recebe muito mais do que a gente dá, a gente também se torna obeso ou egoísta. Então tem que ter um ponto de equilíbrio. Você precisa dar, mas você precisa receber. Você precisa sentar para ouvir. Você precisa ser ministrado, aconselhado, ajudado. Folga. Amém, queridos? Pastor, eu acho que eu me encontro assim. Pois é. Mas você acha que piorou? Não piorou não, querido. Porque nessa de dar e não parar para receber, nessa a pessoa, a gente já viu efeitos drásticos, vai perdendo a missão, vai perdendo o prazer na missão,
se tornou uma obrigação para ela, vai agravando e a bola de neve vai aumentando. O camarada já se tornou praticamente um refém. Agora o passo, sabe qual é, querido? Começar a sacrificar algumas coisas. Só que na maioria das vezes as pessoas começam a sacrificar, sabe o que? O que não era para ser sacrificado. Querido, quais são as pessoas que têm um imenso problema em suas mãos a ser resolvido? E de repente, se a pessoa sacrificasse esse problema, a sua vida voltaria a ter sentido. Mas aquilo que causa esgotamento meio que tornou um objeto de sentimentalismo. A pessoa já colocou um sentimento naquilo ali, e ela não consegue viver sem aquela pressão, e ela não consegue viver sem aquele incômodo, e ela não consegue viver sem aquilo. Então ela opta então sacrificar outra coisa. Quando são as pessoas que estão tendo problemas sérios no casamento, e o agravante do problema do casamento às vezes está localizado lá no trabalho da pessoa, mas a pessoa fala: então eu vou sacrificar esse casamento, mas eu não abro mão disso. Eu conversava uma vez com um médico. Uma filha na fé minha morreu, e eu fui lá fazer toda a correria lá com a família, tal, ajudar. E o médico falou: você é o que dela? Eu falei: eu sou o pastor dela, mas ela tinha eu como se fosse meio que um filho. Eu vou explicar para você, preciso explicar para a família o que aconteceu. Ela tinha esse câncer na cabeça e estava petrificada. A senhora morreu já com quase 60 e poucos anos. Ele falou assim: ainda bem que não tirou esse câncer da cabeça dela, mas ela deve ter esse câncer aí mais ou menos uns 40 anos aí. Ela devia ter uns 20 anos quando ele apareceu, porque no local que ele estava, se tivesse descoberto lá há quase 40 anos atrás, tivesse operado, ela tinha morrido com uns 20 e poucos anos. Ela durou isso tudo aí, porque deixou o câncer lá. Irmãos, nós estamos falando de uma enfermidade, nós não estamos falando de algo bom. De repente, essa é a sua opinião. Essa é a sua opinião. Pastor, eu tenho um problema a ser resolvido. Pastor, tem algo na minha vida que eu sei que mais cedo ou mais tarde aquilo vai me derrubar, aquilo vai esgotar os meus limites, vai esgotar a minha reserva de paciência, de amor e de por aí vai. Mas melhor não mexer agora não. Querido, Jesus, Ele está sendo enfático a falar ao nosso coração que pode ser que a gente comece a sacrificar algo errado, por não permitir que Ele nos dirija a fazer a coisa certa. E isso eu chamo, sabe do que? De perder o bom senso. E aí quando o cara está nesse estágio de esgotamento, ele perde o bom senso. Ele não sabe mais o que ele faz qualquer coisa. Quando você se vê acuado, cara, você faz coisa que você não imaginaria que você fizesse. A pastora estava explicando para mim outro dia que a nossa psique, é tão interessante o equilíbrio que o corpo humano dá ao ser humano, que, por exemplo, se alguém apontar uma arma para você e sair correndo atrás de você, ele libera uma descarga de adrenalina tão forte no seu corpo que você consegue correr numa velocidade que você não conseguiria se não fosse mediante essa situação. Você consegue correr tanto. Alguém já correu de medo aí? De cachorro, sei lá, da vizinha que queria te bater? Mas você sai num carreirão, a gente chama de carreirão lá no interior, que você fala: onde eu encontrei tanta força para fazer? Você pula um muro que nem presidiário pula um muro daquela altura, igual você pulou, irmão. Você, como é que eu consegui fazer isso? Você estava acuado por alguma coisa. Era uma onça que estava te perseguindo, era alguma coisa. Irmão, quando a gente está nesse estágio de esgotamento, quando você passa por esse estágio, você é capaz de perder o seu bom senso. E a Bíblia, ela é um livro. O Senhor Jesus, em sua dinâmica, no seu ministério, Ele vai nos ensinar a encontrar um ponto de equilíbrio. E a palavra, ela nos leva a esse ponto de equilíbrio. Mas você age tão drasticamente, com tanto extremismo. E eu costumo dizer que nunca, quando você age com extremismo, você está tomando a decisão certa. Você é tão drástico que você fala: eu estou agindo sem equilíbrio, sem bom senso. Então é hora de nós olharmos para aquilo que a palavra diz. Porque de repente você está assim, a pergunta é: e aí, você vai continuar assim? Porque não dá para continuar uma vida assim.
Não, eu venho aqui à igreja aos domingos e eu adoro a Deus, eu busco o Espírito Santo. Querido, a sua vida espiritual depende de suas reações emocionais e físicas. Amém, queridos? Você está com uma enfermidade, querido, vai cuidar dessa enfermidade. Não, eu não posso parar de trabalhar. Tá bom, então, você não para agora. A hora que você perder, então, esse membro do teu corpo, aí você vai parar na marra. E o problema é quando você morre antes. Vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua vida espiritual. Eu não estou tendo tempo para orar, não. O Senhor está nos chamando para equilibrarmos corpo, espírito, alma, para que a gente não sofra. Irmãos, muitos irmãos no corpo de Cristo estão sofrendo com esgotamento espiritual, fruto do trabalho, fruto da igreja, fruto do ministério, fruto da família, fruto de um monte de coisa. A sociedade então nem se fala. A gente sabe que a doença do século 21 é o quê? A depressão. Está aí minha esposa que comprova o tanto de gente que ela se propõe a ajudar profissionalmente, ministerialmente. Por quê? Não dá nem conta. Dá nem conta de atender, não tem nem mais dia da semana para atender. Por quê? Porque a nossa sociedade está enferma. Enferma porque está carregando algo que ela não tem capacidade para suportar. Enferma porque está criando uma estrutura do qual ela é refém. Na verdade não é uma estrutura, é uma armadilha. E os prazeres em cumprir missões que foram dadas pelo próprio Deus vão se perdendo. O receber, não há tempo para isso. E vai se perdendo, vai se perdendo. Muitos estão naufragando. E o grande problema é esse. Não tem problema eu fracassar emocionalmente. Não tem problema eu fracassar espiritualmente. O problema é a minha vida espiritual. Sua vida espiritual depende do seu corpo. Amém, queridos? Eu não estou bem. Estou com um monte de problema emocional. Vamos resolver isso. Está entendendo, queridos, ou não? Irmãos, a resposta para isso está na Bíblia. E Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar as suas cargas pesadas. Vinde a mim todos os que estão cansados de carregar essa vida pesada. Jesus, quando te chamou, foi para uma coisa, para te aliviar. Eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, meu jugo, minha cruz. Aprendei de mim, porque eu sou amável, humilde de coração, e assim achareis, olha a palavra, descanso para as vossas almas. Meu jugo é bom e minha carga é leve. O Senhor Jesus está nos chamando para nos aliviar. Se tem alguém que é capaz de promover um reabastecimento onde há esgotamento, um alívio onde há uma sobrecarga, paz onde há uma guerra, essa pessoa é o Senhor Jesus. Pastor, mas aí ficou subjetivo demais, porque eu já sei disso. Pois é, como? Primeira coisa, irmãos, o mais básico de tudo, você precisa entregar tudo a Jesus. Não tem nada da tua vida que você pode tentar resolver sozinho. Tudo entregarei. Tudo. Então você precisa entregar, não é só problema, é tudo ao Senhor Jesus. E se é Ele quem vai dirigir, não é mais você, querido, então é Ele mesmo. Não é para você tomar de volta a hora que você achar que não resolveu direito, então deixa que eu resolvo do meu jeito. Amém? Está entendendo sim ou não? O apóstolo Paulo, ele vai dizer algo tremendo para a igreja dos Filipenses assim. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Então ele vai dizer: estou muito alegre, porque os irmãos aí
finalmente vão me ajudar. Ele estava precisando de ajuda. O apóstolo Paulo estava precisando de ajuda, e alguém se propôs a ajudar ele, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos. Opa, tinha um outro lado que estava atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Nossa, mas aqui tem ensino para a gente ficar o dia inteiro aqui. Irmãos, eu me lembro muito bem que esses dias foi ministrado aqui na igreja, que nós temos que carregar a carga um dos outros. E o texto está dizendo aqui, um cara está sobrecarregado, precisa de ajuda. E tinha um outro lado que falou, nós vamos ajudar. Aqui nós temos ajudar e ser ajudado, um ajudando o outro. Ajudar e permitir ser ajudado, esse é o grande desafio nosso. Você acha que ninguém pode te ajudar, que ninguém pode intrometer na tua vida, que o povo só quer saber da tua vida, que igreja é lugar de fofoqueiro, e que não, o povo quer saber da minha vida. Isso é uma falácia. Tem gente que é fofoqueiro mesmo dentro da igreja, não tem? Mas na maioria não. Tem gente que quer sem carregar a carga um do outro, e o problema é quando você não se dispõe a alguém permitir carregar a sua carga, e até quando permite a pessoa carregar a carga, chega a sua hora de carregar a carga que você não quer. E aqui é um princípio básico, nós vamos viver em comunhão, nós vamos carregar a carga um do outro. Há quanto tempo você não procura um irmão para desabafar sobre a tua vida? Aí você vem com aquele papo, não me sinto à vontade, querido. Eu me sinto à vontade comendo, irmão. Eu me sinto à vontade jogando bola, eu me sinto à vontade na praia, contando problema, ninguém se sente à vontade, meu. Mas eu vou mesmo assim. O irmão lá vai fazer o exame no urologista, você vai à vontade? A menos que o irmão seja meio. Mas se for irmão cabra macho mesmo, você já vai assim, né? Não é, Vinícius? Vai chegar a tua vez. Você não vai à vontade, mas tem que ir. Tem que pôr o dedo na ferida. Não é? Ai, não me sinto à vontade de conversar com a pastora. Vai assim mesmo, ela também não está à vontade de você contando o problema. Não me sinto à vontade de conversar com o irmão João. Vai lá, cara. A gente precisa achar ocasião apropriada. E essa ocasião apropriada somos nós quem criamos. E o problema é que o Elias, sabe o que ele fez? Ao invés dele desabafar com o cara que estava do lado dele, ele deixou o cara sozinho e foi andar sozinho. Mas Jesus fez isso? Não. Jesus falou, preciso de uns caras para andar comigo aí. E o processo é o contrário. Jesus queria ter amigo e os caras não estavam entendendo que o grande Messias precisava de 3 amigos para consolar ele. E às vezes nós queremos nos achar melhor do que Jesus e a gente desconsidera a ajuda que o Senhor está nos dando. Mas não vou conversar com o pastor, não, o pastor está ocupado demais. O irmão está ocupado demais. E aí você fica com aquele peso e o esgotamento e não está aguentando mais. Então esse princípio precisa ser aplicado por nós, amém, queridos? Aí no versículo 11 ele diz assim, ó, não vos declaro isso por estar necessitado. Isso por estar necessitado. Porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Olha aí, 12, bora. Sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Nós estamos falando de um cara que descobriu o mistério de viver feliz. Alguém quer descobrir esse mistério de viver feliz? Meu Deus do céu. O mundo está procurando descobrir esse mistério de viver feliz. E o Paulo descobriu. E ele responde antes, dizendo que independentemente da situação que ele passava, seja na pobreza, na fartura, tinha outra coisa que o alegrava, que bastava para ele, amém? Esteja bem alimentado, ou com fome, possuindo fartura, passando privações. Olha o próximo aí. Por quê? 13. Tudo posso naquele que me fortalece. 14. Entretanto,
fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo o que se refere a dar e receber, exceto a vós. Então ele está dizendo aqui, deixa o 16, ele está dizendo que o pessoal estava ouvindo a mensagem do Evangelho, mas não esboçava o princípio de dar e receber. Quando a gente não equilibra o dar e o receber, o Evangelho é inativo em nossa vida, irmão. Ou você só dá, ou você só recebe, você está falhando. Você vai se sobrecarregar, você vai esgotar. Ou você esgota o local onde se deposita algo, ou você esgota a capacidade de receber algo. Você não pode viver nem dando e nem só recebendo. Nós precisamos equilibrar isso. E é hora da igreja do Senhor entender isso como corpo de Cristo e um ajudar o outro. Eu queria, valia um amém isso em nome de Jesus, não valia não? Está entendendo isso, queridos? E a gente parar de achar que isso é uma obrigação. O pastor está fazendo uma obrigação. Não é. É o meu dever dar, como é um direito meu receber. Olha a Deus. Mas teve uma igreja que despertou para isso, e essa igreja foi a igreja de Tessalonicenses. Meu Deus do céu, essa igreja foi a igreja de Tessalonicenses, e nós precisamos despertar como ela. E ele vai dizer: sabeis, pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Nosso problema é achar que uma vez só a gente resolve tudo. Tem gente que vem conversar comigo, problema no casamento, beleza, aí um atendimento, resolveu tudo. Querido, se a gente resolvesse tudo de uma vez só, nós seríamos seres perfeitos. Mas o apóstolo Paulo está aplicando outro princípio que essa igreja participava, que é o princípio da insistência. Que tem hora, irmão, que então o pastor falou que o negócio é dormir. Vou dormir um dia inteiro. Querido, você pode dormir o dia inteiro, descansou, pode ser que você acorde no outro, o problema está lá. Mas é uma continuidade em mudar o hábito. Se você quer emagrecer, é um hábito que tem que ser mudado, é uma progressão. Não é fazer uma dieta de 20 dias. Você tem que dar continuidade naquilo. Você quer fazer uma dieta espiritual, você quer mudar, é um hábito que precisa ser mudado. Por isso a gente falou aqui de hábitos destrutivos que estão sobrecarregando. Tem coisa na tua vida que você tem que mudar esse hábito urgentemente, senão isso vai destruir. E aí ele vai finalizar com o versículo que a gente conhece, que ele diz, 17: não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem, de poder ser creditado à vossa conta. 18, vamos até o 19. Agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recurso em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que me enviastes, como oferta de aroma suave e sacrifícios aceitáveis a Deus. Repare que ele ser ajudado era uma oferta que Deus estava recebendo. Jesus aplicou esse princípio dizendo que vocês fazem a ele, você faz a mim. Deus é ajudado quando o próximo é ajudado. E tem gente que não quer ser ajudado. Ou seja, é algo que Deus quer aceitar e às vezes nós não aceitamos. Ajuda de outro homem. Amém, pessoal? E ele vai dizer versículo 19: mas Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Só que quando a gente fala assim, Deus vai suprir as minhas necessidades, a gente não percebe que ele está dizendo que em conformidade com a gloriosa riqueza dele. Então quando eu disse para você que você deve entregar tudo a Jesus, é porque você tem que permitir que Ele supra as suas necessidades, aliás, que Ele supra aquilo que Ele identificar como necessidade. Porque nesse suprir aí, querido, pode ser que Deus vai falar, então nós vamos mudar a tua vida, e nós vamos tirar muita coisa. Você vai falar, não, mas eu não chamei o Senhor na minha vida para o Senhor tirar isso. Eu não chamei, mas você está sobrecarregado, então estou tirando o peso da tua vida. Não, mas isso aqui não pode ser tirado.
Deixe o Senhor identificar o que é necessidade para você, querido. Porque de repente você estabeleceu algo como prioridade, mas aquilo não é a prioridade que o Senhor tem para você. Amém, irmãos? Não, essa aqui é a minha prioridade, eu preciso ter isso. Minha prioridade como pastor dessa igreja é 5.000 membros. E eu estabeleço isso como prioridade, e eu começo a correr atrás disso, não consigo isso. E aí eu começo a me cansar, sobrecarregar, e o esgotamento bate, e às vezes o Senhor vem bater na porta do meu coração. Lembra do caso de Elias? Veio um terremoto, não estava lá o Senhor. Veio um vento, o Senhor não estava lá. Veio uma brisa, meu fardo é leve. Mas o Senhor não está no terremoto, no vento forte? Não, eu estou na brisa suave. É isso que o Senhor Jesus quer fazer: suprir as nossas necessidades em conformidade com a gloriosa riqueza dEle. Não significa que Ele vai suprir a minha necessidade, tudo que eu pedir Ele vai me dar. Por vezes, até as coisas que eu pedi Ele vai falar: não vou te dar isso aí não, porque senão você vai continuar mais sobrecarregado. Porque você está tão sobrecarregado, irmão, que de repente você vai pedir algo para Deus que te carregue ainda mais. Ele fala: não, eu quero soprar o meu vento e acalmar a sua vida. Você está disposto a permitir que o Senhor opine a respeito da tua vida? Porque tem gente que não suporta ouvir isso. Elias, o que você faz aqui? Tem gente que não suporta a interrogação na vida dela. O Espírito Santo usando alguém para falar: irmão, isso está errado na tua vida. Como é que você pode ouvir que algo está errado, sendo que você depositou tanto esforço naquilo? Está preparado para o Senhor te confrontar e falar que você tomou medidas erradas? Está confrontado para permitir o Senhor apontar o dedo para você e falar que você tomou decisões erradas, e é por isso que você está sobrecarregado? Mas Ele quer te aliviar para que você possa encontrar o mistério de viver uma vida feliz, para ter corpo, alma e espírito ali equilibrados, esperando a vinda dEle. Porque o Paulo falou: não importa o jeito que eu vou estar não, hein? Pode ser que eu esteja muita fartura, mas pode ser que eu esteja faltando muita coisa, mas eu encontrei o ponto da felicidade, mediante qualquer situação que eu esteja. Amém? Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Então não tenha medo de abrir mão de coisas desnecessárias. A gente tem, irmãos, um apego a coisas que não prestam. Sabe, eu gosto muito daqueles programas aqueles programas, os canais de documentário, que os camaradas vão juntando relíquias, essas coisas tem um LP lá de não sei quem. A gente vai guardando tanta coisa na nossa vida, irmão, e o Senhor está falando assim: ó, eu preciso que você comece a abrir mão de algumas coisas que não são necessárias na sua vida. O que é necessário na tua vida? Não sei se você está anotando, está fazendo exercício, mas enquanto eu meditava nisso aqui, irmão, tem tanta coisa anotada no meu bloco de notas lá, que o Senhor falou que na minha vida é desnecessário, e eu estou juntando aquilo na minha vida que tem que ser tirado. Nunca me esqueço como se fosse hoje. O ano era 2005, a gente estava compartilhando uma ministração, eu e a Juliana, a gente orava, quando a gente namorava, e a gente gastava muito tempo no telefone, ainda bem que era o pai dela que pagava a conta, e a gente ficava compartilhando, e outra ministração que ela deu para mim, e que eu nunca mais me esqueci, que é lá de Atos capítulo 27, quando Paulo está num navio que está prestes a afundar, porque estava debilitado, sobrecarregado, e depois que eles se alimentaram, depois que eles comeram, depois que eles estavam todos satisfeitos, diz, depois de haverem comidos e ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Olhe para mim, você está disposto a ter prejuízo? Você está disposto a abrir mão de coisas desnecessárias? Não. Então o Senhor Jesus fala: então você vai morrer naufragando nesse barco, a menos que você deixe essa brisa e esse fardo leve tocar a tua vida. E pode ser que esse barco vai experimentar muito prejuízo, vai perder muita coisa, mas ele vai chegar na linha de chegada, mas ele vai chegar no fim, mas ele vai se encontrar no dia glorioso do Senhor, tendo corpo, alma e espírito equilibrados, preparados para o Senhor. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus, queridos. Amém? Olha para mim, o Espírito Santo falou ao teu coração nessa noite: não tenha medo de apertar o botão reiniciar.
Ah, mas eu não posso voltar atrás, não posso recomeçar, não posso perder tudo. Jesus perdeu tudo, querido, toda a glória dele, porque ele queria algo, ele queria salvar, e perder tudo era um sinal de ganho, e ele aceitou perder tudo, porque ele sabia que depois, o plano não era dele, era de Deus, e Deus faria algo que excederia tudo aquilo que ele estava perdendo. Amém? Quase não ouço igreja não, pastor, que o pastor ministra que a gente tem que estar disposto para perder. Pois é. Então o Senhor Jesus está te preparando aqui para dizer que Ele quer aliviar, e aliviar é perda. Tirar a carga, isso é perda. Existem coisas desnecessárias na minha vida, na tua vida, que precisam ser tiradas. E quando a gente aperta esse botão do reiniciar, nós estamos dizendo: agora eu estou recomeçando a minha vida, e quem vai estar na liderança dela é o Senhor Jesus. Então Ele olha para você e diz assim: você precisa descansar. A Bíblia vai dizer assim, Hebreus, capítulo 4, versículo 3: porquanto somos nós os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, na ira do Senhor, Ele disse: eles não podem entrar aqui no descanso que está preparado para eles. Mas Ele está dizendo que através da nossa fé na obra vicária do Senhor, nós entramos no descanso. E esse descanso do capítulo 4 de Hebreus, querido, desse descanso sabático dos crentes, ele está relacionado ao descanso da eternidade. Você fala: pastor, mas o senhor está falando que a gente precisa descansar, mas só na eternidade? Irmãos, no versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, Jesus está falando algo tão tremendo. Ele está dizendo: em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Olha que coisa tremenda. Nós que entramos no descanso, Ele está dizendo: nós entramos no descanso. Nós não entraremos no descanso, nós entramos. Significa que antes de entrar no descanso da glória, nós entramos no descanso do Senhor Jesus. Que antes de descansar na eternidade, nessa vida você vai estar descansando no Senhor, e por descansar no Senhor, Ele vai te guiar a pastos verdejantes, a eternidade. Por isso Davi estava dizendo em Salmo 23: refrigera minha alma, guia-me mansamente aos pastos verdejantes. Davi estava dizendo: a minha vida aqui está difícil, está sobrecarregada, mas eu descanso no Senhor. Eu sou empurrado por essa onda que me leva à eternidade. Então, para entrar no descanso da glória, nós precisamos encontrar o descanso de Cristo nessa etapa da nossa vida, que se chama hoje. E aí o Davi, praticamente o livro de Salmos inteiro é um show de poesia, que nos ensina a entrar no descanso. Em Salmos 4:8 ele vai dizer: em paz me deito e logo durmo, pois só Tu me faz viver em segurança. Quanto tempo você não dorme, irmão? De verdade. Não é dormir, é dormir. É dormir tanto que os caras vão até te cutucar lá, uma vez ele não morreu aí. Dormir. Você não dorme mais. E aí, como é que faz? Estou sobrecarregado, pastor. Aí você vai falar, sabe o que para mim? Dormir como? Quer que eu coloque a minha vida na tua realidade para ver se você aguenta? Não, querido, eu não quero que você me apresente a tua realidade. Aliás, nós dois estamos apresentando a nossa realidade para o bom pastor que guia as nossas almas. Então nós vamos conseguir dormir sim, porque lembra que o primeiro lá era: entrega o teu fardo a Jesus? Porque eu entreguei toda a minha vida a Jesus e agora eu vou descansar. E no Salmo 127, 1 e 2, o Paulo vai dizer que é inútil você acordar de madrugada, em vão sentinela se o Senhor notificar a casa, em vão vai ser trabalhar se o Senhor dá os seus enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. Irmãos, então,
O caminho nessa noite eu vou dar o pontapé inicial, restart. Eu vou começar a descansar, eu vou mudar, eu vou tirar alguns hábitos. Sabe, o Senhor não te trouxe aqui para você ouvir uma mensagem, estou carregado. Mas o Senhor vai fazer algo. Não, Ele te ensinou cada caminho, irmão. Cada caminho. Dentre eles, procurar auxílio correto. Alguém que divida a tua carga. Além de Jesus, alguém que Jesus vai usar também. Amém, queridos? Quem está entendendo isso? A não ter medo das perdas. A não ter medo de reiniciar. A não ter medo de abrir mão daquilo que não é necessário, mas permitir que Ele supra necessidades em conformidade com o que Ele quer. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. E eu quero aqui então mostrar as frases para vocês. Depois eu posso até mandar no WhatsApp só para quem pedir, porque essas frases aqui eu fiz uma reflexão muito forte sobre elas. É as frases do Dr. Augusto Cury. Não, Augusto Cury é o doido lá, Augusto Nicodemos, né? Estou fora de Augusto Cury. E eu coloquei isso aqui meio que uma regra para a minha vida. São conselhos bons. E o primeiro ninguém pode quebrar o mandamento de descansar um dia por semana sem sofrer as consequências físicas, mentais, emocionais cedo ou tarde. Você acha que você pode, né, irmão? Deus descansou no domingo. Você acha que não precisa descansar no domingo. Pelo menos um dia na semana. Amém? Posso ouvir um amém aí, queridos? Amém. Isso é para mim. Não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso. 2, o trabalho pode se tornar um ídolo e um vício, e que pensando que estamos servindo a Deus, acabamos por colocar o trabalho no lugar dele. Não é? Você está viciado, irmão, no resultado, no trabalho, na conquista, em ter. E aquilo que supostamente foi Deus que deu, você colocou aquilo no lugar de Deus. Não é? Amém? Então pode ser um vício, e todo vício não é bom. Não é bom. Então, olha aí, tem mais. Podemos descansar e ficar à toa, sem a consciência pesada. Descansar é tão bíblico quanto trabalhar. Eu estava vendo lá a história dele lá, que ele passou por esse momento de esgotamento, e ele ficou afastado por 3 meses de todas as atividades da igreja para descansar. A gente se cobra tanto, irmão. Eu tenho isso para mim. Eu acho que se eu for descansar aqui, irmãos, que se eu pegar a Juliana, meu filho, minha família, fala, vamos descansar e vamos na praia, vamos ficar uma semana em Porto Seguro. Eu falo, não posso. Quem vai fazer o culto domingo? E quem vai fazer o culto quinta? Os irmãos vão falar, não paga nem o aluguel da igreja, ele está descansando. Os irmãos vão falar, o pastor está na praia, não podia estar. Então a gente acha que o descanso, ele é meio como se fosse um pecado. Você não pode descansar, querido. O descanso, ele é tão santo como o trabalho. Amém, queridos? Tem mais, Muitas outras pessoas podem fazer bem melhor o que fazemos, e portanto não precisamos levar o mundo nas nossas costas. Não, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que fazer aquilo. Só eu faço. Tem muita gente que faz muito melhor que eu. Eu não preciso querer levar tudo nas minhas costas. Deixa que outros vão fazer algumas coisas aí. Você não precisa fazer tudo. Mas a gente acha que tem que fazer tudo. Não precisa fazer tudo. Tem mais. Uma consciência mal calibrada pode ser seu maior inimigo. Um carrasco inflexível que não permite o descanso, o sono, o lazer e aprecia as coisas boas da vida. É você que no descanso leva o celular. É você que no descanso leva os problemas, que leva aquele monte de coisa. Consciência mal equilibrada. Irmão, separa as coisas. Hora de ficar com a esposa, hora de ficar com a esposa. Tem cara que é tão fissurado no trabalho que para ele fazer amor com a esposa, acho que ele tem que levar a esposa no trabalho. Vamos fazer amor lá no trabalho. Depois você me ajuda lá, limpar a esteira lá, sujo. E a gente já empilhou umas caixas.
que não tem, é tudo desequilibrado. O momento do filho está em outro horário, o momento da esposa está em outro horário, o momento de dormir está em outro horário, tem cara que dorme outro horário, está tudo desequilibrado. Então você precisa começar a falar, então eu vou trabalhar e equilibrar a minha mente. Ela precisa ser a minha amiga, não o inimigo carrasco, e que me julga, que me põe, está entendendo sim ou não? Em confronto, aquilo já não está mais natural, já não está mais certo. E por último, a vida é breve, passageira e vulnerável, e que Deus deseja de você uma única coisa, irmão, que você seja fiel naquilo que Ele te chamou. Sucesso, números e resultados são absolutamente secundários, não viva por eles. Só ouviu um amém aí em nome de Jesus? Então pronto. Então quando Jesus disse, louco se hoje te pedirem a tua alma, você está lutando para ter tanta coisa, irmão. Você poderia perder um rim hoje, sabia? E não fazer mais nada. Você poderia pegar um câncer e descobrir que você tem 6 meses de vida. E aí? Não estou dizendo que você não tem que ter resultado. Você não pode viver por isso. Você não pode deixar isso te carregar, isso ser um peso. O Evangelho de Cristo nos traz paz. Quem está entendendo isso? Lembre-se que em Gálatas capítulo 5, nos frutos do Espírito Santo, um desses frutos é meu Deus, a paz é um fruto do Espírito Santo. Não deixe esse mundo roubar essa paz que o Espírito Santo quer promover na tua vida. Deixa Ele te dar todo o peso da sua vida. Um dos textos que mais me chamam a atenção é esse, Eclesiastes 10. Tenho visto servos cavalgando e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Irmão, você é um príncipe. Era para você estar cavalgando como príncipe, você está andando a pé. De repente, o mundo, as pressões estão fazendo com que a gente tenha uma vida deplorável. Só que Jesus morreu para você não ter essa vida medíocre. As pessoas vivem correndo hoje atrás de coaching, atrás de treinador, atrás de gente que estimule resultado. Querido, você está se escravizando, rastejando por ilusão. O Senhor Jesus quer ministrar algo diferente. Você é um príncipe, cara. Então sou eu que dirijo a tua vida. Eu cuido das aves do campo, eu cuido das flores do campo, das aves do céu. Eu sou o rei aqui, deixa eu comandar. Mas você sai do teu lugar de realeza e sai mendigando. E Ele vai dizer, quem cava uma cilada cairá nela, quem derrubar o muro, uma cobra morderá. Quem remove pedras, quem joga pedra para cima, acaba se machucando com uma delas. E quem racha lenha, corre grande perigo. Sabe o nome disso? Esforço excessivo, sobrecarregado. Sabe qual é o nome disso? Esgotamento. Você está além daquilo que você pode suportar. E aí Ele vai dizer, se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Excesso. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Tem hora que você tem que parar e afiar o machado, descansar. Tem hora que você tem que parar e falar, quem está à frente desse barco aqui é o Senhor Jesus. Quem está entendendo isso? Sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo. Você está precisando de um tempo sabático. Você está precisando de um tempo para ler mais a Bíblia, orar mais, ir mais no monte, ir na praia, comer uns petiscos. Não tem dinheiro, então não come, então faz dieta. Mas você precisa descansar. Come salada, come grama. Cavalo come grama, está tudo gordo, então come grama então. Você precisa descansar. Quem está entendendo isso, diga amém, pessoal. Antes que você sofra o esgotamento, mas não se esqueça, tua vida espiritual precisa do teu corpo e do teu espírito. Quem entendeu isso, diga amém. Aplaude o Senhor Jesus, é bem forte.